Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. E aí nós temos também o segurado que nos assiste, que está naquele tal do limbo previdenciário, né? Ele está incapaz. Não tá lá nem aqui, né? Não tá nem no O INSS né? não quer conceder o benefício por incapacidade para ele, a empresa também não quer que ele retorne, o médico do trabalho não quer discordar do médico do INSS E e nega. E aí, esse trabalhador fica nesse ping-pong sem receber salário, de quem que é a responsabilidade? Como que ele resolve isso? essa é outra área. Nós fazemos muito lá no escritório e é o cuidado que a gente tem que ter, porque muita gente faz errado. E é o cuidado que não. É o erro que não pode cometer, né? O que é o limbo previdenciário trabalhista? O cara foi para o INSS por uma incapacidade para trabalho, por trabalho, e o INSS ou negou ou cessou o benefício e ele continua ali ruim, né, das pernas. E é interessante também porque o INSS tem uma magia maravilhosa que nunca o segurado vai entender, né? Eu não sei, eu sempre digo, se você nunca entrou numa sala de perícia lá dentro do INSS, é o seguinte, quando você entra lá na sala da perícia, vai ter um pano preto assim ao fundo, né? Preto mesmo. E aí na frente uma mesa redonda com outro pano preto e uma bola de cristal em cima dessa mesa. Aí chega o segurado lá, acabado, destruído. O médico tem uma noção, o médico perito do INSS maravilhoso, querido, né? Mal corta benefício, mal cessa benefício, mal nega benefício, tá ali para te ajudar, pode ter certeza, né? Contém ironia. Ele olha e fala, no futuro eu sei quando você vai estar bom para trabalhar de novo. E aí ele dá a famosa alta programada, né? Alta programada. Então, o limbo pode vir até disso, até da magia linda que o médico perito do INSS consegue ter de dizer quando no futuro você vai estar bonzinho para trabalhar de novo, 100% da capacidade para o trabalho. Aí você cai esse mamão na sua mesa. O que você vai fazer, né? Olhar e vai falar, e agora? Vou entrar com uma ação contra o INSS para restabelecer esse benefício. Tudo bem. O que você está discutindo lá no INSS? Estou discutindo que ele continua incapacitado, inapto para o trabalho. E aí a discussão é puramente médica, discutindo ali os aspectos do atestado médico, dos exames que você tem. Mas aí qual é o problema? Quando a gente vem para o trabalhista, os empregados e os segurados não sabem do direito que ele tem em relação à empresa. A empresa tem a obrigação de te proteger. Né? Um dos princípios básicos que regem a justiça do trabalho é justamente o princípio da proteção. Ou seja, a empresa assume os riscos da atividade. Ah, mas é difícil ser empresário. Eu sei, gente, eu não estou tirando mérito, mas vamos por partes. A alteridade diz que os riscos da atividade econômica é do empresário, ele não pode transferir isso para o empregado. Então, se o empregado fizer a forma correta, que é se apresentar para trabalhar na empresa, mas ele não consegue, não importa. A empresa deveria readaptá-lo em uma função compatível com as limitações dele, e aí pôr ele para trabalhar nessa local readaptado. Não tem um local. Dificilmente não vai ter, mas caso não tenha, deixa ele em casa e paga o salário dele. Não é possível. Eu, empresário, vou pagar para o cara ficar em casa com o pé para cima. E se eu disser que sim? Porque o risco da atividade é seu. Ah, mas aí eu tô no prejuízo. Contrate um advogado de qualidade e processe o INSS, porque o erro foi do INSS em cortar esse benefício. O que não pode, em hipótese alguma, é você negar o retorno desse empregado, alegando que ele está inapto, porque o INSS falou que ele está inapto. Por quê? Porque aí você vai atrair para si a responsabilidade de proteção desse empregado. E aí qual é o grande problema? A advocacia, muitas delas, não estão preparadas para atuar nesse segmento ainda. Não atua corretamente nesse segmento. Por quê? Chega lá na ação trabalhista e discute o oposto do que ele está discutindo no previdenciário. O previdenciário ele está dizendo o seguinte, olha, ele não tem condição de trabalhar. Aí vem no trabalhista errado, de maneira errada, e fala, não, ele quer voltar a trabalhar porque ele está apto. É uma incongruência que o advogado está trazendo ali, nem poderia. E aí, a minha ação não deu certo de limbo, deu errado. Cara, eu falo com tranquilidade, eu nunca, graças a Deus, assim, em todos os aspectos que você provar corretamente, eu nunca vi um caso de perder uma situação de limbo. Mas por quê? Pediu corretamente. Na ação trabalhista, eu não posso discutir se ele tá bom ou ruim para trabalhar, questão médica dele. Eu tenho que discutir efeitos do contrato de trabalho. Qual é o efeito? O que suspende um contrato de trabalho é o benefício previdenciário. Se eu não estou mais recebendo o benefício previdenciário, voltou a ter validade tudo que está dentro do meu contrato. E qual é? Trabalhar e contraprestação, pagar o meu salário. A empresa nega esse retorno e diz, não, eu não vou porque o INSS falou, eu vou pelo INSS. Volta lá e tenta de novo no INSS.
A empresa assumiu para si um ônus e vai ter que indenizar esse empregado aí por todo o período que ele ficar afastado, sem receber, e ainda paga um dano moral, que hoje é in re ipsa, o TST julgou num precedente vinculante já, que não cabe nem discussão. Se negar o retorno do empregado afastado, aí numa situação de limbo previdenciário, gera direito a dano moral in re ipsa. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Qual é o grande problema? Muitos empregados que não procuram um profissional acabam por fazer a dinâmica errada, né? Pega lá e apresenta um atestado dizendo que não vai voltar a trabalhar. Aí ele não vai ganhar esse processo de limbo. Aí tem um monte de processo de limbo que dá errado. E aí eu vejo o pessoal chorando. O meu não deu certo, porque fez errado. Se você apresentou um atestado para a empresa dizendo eu não consigo trabalhar, você mesmo está dizendo que não vai voltar. Então como que a empresa vai te arrancar de casa e te obrigar? Então não tem como ela responder por isso, a empresa. Né? Por outro lado, nada impede, se você contratar o profissional que entenda, ele pegar e fazer uma nova prova, dizendo, olha, até o dia que eu entreguei o atestado, eu não tinha condição de trabalhar, mas agora eu tô passando fome, amiga, eu quero voltar a trabalhar. E aí você faz essa prova. Manda uma carta, um telegrama, sinal de fumaça, o que você tiver em mãos e apresenta, olha, eu quero voltar a trabalhar, ainda que numa função compatível com as minhas limitações, porque eu preciso de dinheiro, eu tô passando fome. Né? E aí, dito isso, você vai ter a possibilidade, sem dúvida alguma, de ganhar essa ação de limbo previdenciário na esfera trabalhista, receber enquanto sua discussão lá no INSS continua. Ah, mas aí lá no INSS eu consegui, depois de muito tempo. Eu vou poder receber o retroativo? Muita gente pergunta isso também. Vai poder também. Porque fato gerador é diferente. Tem até um entendimento já, um tema consolidado, 1013 lá do STJ, que diz, é possível receber de maneira dobrada mesmo. Porque o fato gerador é diferente. O fato gerador do INSS é contribuição previdenciária e a sua incapacidade gera o direito ao auxílio. Doença. Por outro lado, no trabalhista, é os efeitos do contrato de trabalho, que é você trabalha e eu te dou a contraprestação, que é o faça-me rir ali, o salário, né? Então, são assuntos que não podem se misturar, em que pés são muito próximos, mas que há possibilidade, sem dúvida. O limbo jurídico acontece toda hora, porque o INSS não está dando os benefícios, a gente vê que é centenas de milhares de benefícios negados todos os meses, né? E a gente entende isso e sabe que vai acontecer desse cara bater lá na porta da empresa e não receber salário. Ele não recebe nem de um nem do outro. E o advogado previdenciarista, que não entende, fala, não, fica esperando. A sua perícia foi marcada, fica lá, vendo se o que acontece. Exato. Cara, não pode, bicho. Então vamos lá que dá. Só informa a empresa para não dar justa causa, para não dar abandono de emprego, só faz essa informação superficial, né? O empregado vai lá e diz, mas eu tô brigando com o INSS. E também não pede para voltar, não pede pra... Fica solta. E aí não ganha o benefício. Mas assim, o limbo acontece toda hora e se você tá numa situação dessa, o empregado tem que entender que ele tem direito a estar protegido aí, resguardado do salário dele até a ulterior decisão da autarquia, do INSS. Né? E a empresa depois se resolva com o INSS também. Não pode jogar esse ônus e esse prejuízo de passar necessidade, que é do empregado ali, a parte hipossuficiente da relação. Esse mês acho que foram mais de 600, no mês de julho, foram mais de 600 mil benefícios indeferidos. Olha, negado. Então, para quem atua na área previdenciária, vai ter demanda. Obrigado, INSS. É por isso que eu trabalho nessa área. Graças a vocês. Se você desse tudo, cara, eu estaria no prejuízo, eu não ia ter emprego, né? INSS, obrigado, tá? Amo, né? Gente, agora, assim, é um pouco triste, né, a situação. Por exemplo, esses dias uma senhora chegou até mim pedindo para eu entrar com um pedido de benefício por incapacidade, que ela tá reiteradas vezes pedindo, né, isso toda vez negado. E aí, uma coisa bem diferente que aconteceu, no dia que eu fiz o pedido, o INSS marcou a perícia, tipo assim, pro outro dia. Nunca tinha visto isso. Aí ela foi lá. Ela usa uma válvula aqui no coração, e, por exemplo, a gente tá aqui nesse momento e a gente ouve o pingo do sangue. Meu Deus. O barulho do sangue passando nessa válvula. Não, são duas... Teve um problema, né? Acho que foi câncer e teve que trocar. Caramba. Você ouve. Tuc, que aflição, né? Que dá. Nossa. Vocês acreditam que ele negou? Eu acredito. Negou. Não, mas assim, é um negócio assim, eu falei, gente, mas como que pode? A gente ouve, ele ouviu lá o tuc. Aí, só que aí já estava rolando uma ação na Justiça Federal, já há muitos anos, né, rolando, agora que foi marcada a perícia, para aposentadoria por incapacidade, né? E aí, graças a Deus, foi feita a perícia e o médico retroagiu. Tudo. Vai receber tudo.
O problema é, quantos anos ela tá aí passando necessidade sem condição, né? Porque não tá recebendo. Agora, Esse com que é o isso, absurdo. é isso que eu fico, cara, que incongruência é essa? Que inconsistência é essa? Porque se o médico, que nem aquele livro que eu falei lá do Ruídos, né? Do Daniel Kahneman, que fala exatamente isso. Como é que pode 2 médicos terem. A pessoa tá com aquela doença, né? Tá lá nos exames e tudo, comprovando aquilo, e os médicos têm Análise análise diferente. totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Não é nessa nem um situação, pouco, né? é total. Isso é triste. Pega uma análise que o segurado tá capaz e a outra incapaz total e permanente. Então, isso não tem como a medicina explicar essa diferença de interpretação, né? Isso não é Não normal. é normal. Eu já até falar desse livro, o nome do livro é Processo Previdenciário, que é pela editora Lejus, né? O livro foi lançado recentemente, esse Legal. ano. E ele foi feito exatamente baseado nesse livro do Daniel Kahneman, Ruídos, e é uma crítica, né, dentro do âmbito previdenciário para os juízes, né? Que é uma mesma situação e o povo fica analisando de forma diferente, né? E aí prejudicando o necessitado, Quem né? mais precisa. Quem mais precisa. Como se fosse uma crítica, assim, né? Olha, eu não consigo mais aqui estar argumentando contigo, mas eu vou escrever um livro, quem sabe tu lê, né? Quem sabe você lê Pelo e menos muda, isso né? é Essa tua... seu jeito de prejudicar as pessoas. Né? Exatamente.